O El Niño está chegando e isso vai mexer bastante com o tempo aqui na Alemanha. Talvez estejamos à beira de um dos eventos climáticos mais intensos das últimas décadas. Os cientistas temem um El Niño gigantesco que deve se manifestar muito em breve. Vamos analisar quais são os impactos disso no mundo todo e para nós aqui na Europa. Então fiquem ligados até o final. Sejam muito bem-vindos, pessoal! Quem aí fala espanhol? Escreve pra mim nos comentários. Eu estudei espanhol na escola, mas esqueci quase tudo. Felizmente, hoje vamos precisar de apenas duas palavras em espanhol, El Niño e La Niña. Se vocês se interessam por esses fenômenos climáticos tanto quanto eu, inscrevem-se no canal. Não custa nada, vocês nunca mais vão perder um vídeo e me ajudam muito. E quem já está inscrito ajuda muito o vídeo com um like. 5.000 likes são a marca mágica para o algoritmo do YouTube. Obrigado, pessoal! Então, sobre o que vamos falar hoje? El Niño. Quase todo mundo provavelmente já ouviu esse termo antes, mas o que ele significa? E por que a ciência está tão preocupada neste momento? Vamos começar do início. El Niño não é uma tempestade, não é um furacão, não é uma catástrofe que vem acompanhada de um estrondo. É um fenômeno climático de grande escala, mais precisamente, faz parte do chamado ciclo ENSO. Isso significa oscilação Sul-El Niño. É um ciclo natural que resulta da interação entre as temperaturas do mar e a pressão atmosférica no Pacífico tropical. O ciclo tem três fases: El Niño, a fase quente, La Niña, a fase fria, e entre elas um estado neutro. No momento, estamos em uma fase de transição, e essa transição é e tanto, pois a Terra está saindo de um La Niña que está perdendo força e indo direto para um El Niño. E pelo que mostram os modelos atuais, esse El Niño pode virar um verdadeiro monstro. Mas o que realmente acontece durante um El Niño? Imagina o Pacífico como uma banheira gigante e alguém acabou de mexer um pouco na temperatura da água. As temperaturas da superfície no Pacífico tropical oriental estão subindo significativamente. Isso altera os sistemas de ventos, as correntes e os padrões de precipitação em todo o mundo. O sul dos EUA e partes da Europa recebem mais chuva e enfrentam um risco maior de enchentes. Já no norte da América do Norte, por outro lado, fica mais quente e seco do que o normal. E o que eu acho especialmente interessante é que o El Niño suprime a temporada de furacões no Atlântico. Enquanto favorece as condições para ciclones tropicais no Pacífico Oriental, ele cria ao mesmo tempo, no Atlântico, uma espécie de barreira atmosférica contra o vento, que literalmente freia os furacões. Até aqui, nada de novo, mas agora fica interessante. O Centro Europeu de Previsão do Tempo a Médio Prazo, ou ECMWF, corrigiu seus modelos climáticos várias vezes nas últimas semanas. Em janeiro deste ano, as previsões ainda apontavam para um El Niño moderado. Em fevereiro já se falava de um evento mais forte e os dados mais recentes dos modelos de março apontam para uma chance de 80% de um El Niño realmente forte. E algumas das simulações mais agressivas chegaram a calcular uma chance de 22% de um chamado Super El Niño. E é exatamente aqui que entra em cena um termo que os climatologistas pronunciam com um leve arrepio: Godzilla El Niño. Esse apelido é reservado apenas para aqueles eventos raros em que o El Niño se torna tão extremo que desencadeia cadeias de catástrofes globais. A última vez que isso aconteceu foi em 2015 e 2016. As temperaturas no Pacífico Oriental dispararam para níveis recordes e as consequências foram devastadoras. Secas extremas, inundações, recifes de corais destruídos, ciclos de colheita prejudicados e tudo isso em vários continentes ao mesmo tempo. O risco de que isso aconteça desta vez ainda não é muito alto, mas ele existe. Mas por que o El Niño ameaça ser tão forte desta vez? Vamos dar uma olhada no que está acontecendo sob a superfície do mar, porque é exatamente aí que está a chave. Nas camadas superiores do oceano, logo abaixo da superfície da água, há enormes reservas de calor adormecidas. Esse calor ainda não chegou à superfície, está na superfície, mas está lá. E quando essa energia armazenada começar a subir, o motor do El Niño vai realmente ligar. Os meteorologistas chamam isso de ondas de Kelvin oceânicas, ondas subaquáticas gigantes de água quente que se movem em direção ao leste e aquecem as temperaturas da superfície por baixo. Em março deste ano, essas ondas já são claramente detectáveis e estão ganhando força. Ao mesmo tempo, os ventos alísios, que normalmente sopram sobre o Pacífico tropical, estão enfraquecendo. Esses ventos, em condições normais, mantêm a água quente no Pacífico Ocidental, ou seja, perto da Austrália e da Indonésia. Quando enfraquecem, essa água se desloca para o leste, em direção à América do Sul, em direção ao El Niño, e é exatamente isso que estamos vendo agora. Os dados eólicos mostram uma inversão dos
padrões típicos. A circulação de Walker, ou seja, o sistema de circulação atmosférica intimamente ligado ao ciclo ENSO, está enfraquecendo visivelmente. E para o El Niño, isso é combustível puro. O aquecimento no Pacífico Oriental já está, em algumas regiões, mais de 1 grau acima da média de longo prazo. Ei, pessoal, um pedido rápido. O YouTube está sendo inundado com conteúdo de IA feito às pressas, o chamado AI Slop. Isso não é uma crítica geral à IA, mas está ficando mais difícil para criadores humanos continuarem visíveis. Este vídeo aqui não é AI Slop. Ele foi pesquisado, escrito e produzido manualmente por várias pessoas que tiram seu sustento disso. Um redator, um editor, um responsável pelo marketing e eu mesmo. Se esse tipo de conteúdo é importante para você, a sua inscrição nos ajuda enormemente. Cada inscrição no canal nos ajuda a investir em vídeos de qualidade. Obrigado e vamos continuar. Isso pode não parecer muito, mas pensem um pouco sobre isso. Não estamos falando de uma banheira, mas sim de um dos maiores oceanos da Terra. 1 grau a mais nessa extensão de água quase inimaginável significa uma quantidade de energia que ultrapassa qualquer imaginação. Cada fração de grau conta, e o sistema ainda tem todo o verão pela frente. Então estamos falando praticamente de uma força ilimitada. Aqui é preciso acrescentar ainda o seguinte: entre os pesquisadores há uma limitação que eles chamam de Spring Predictability Barrier. Algo assim eu tenho toda manhã na forma de uma barreira de calça de trabalho do dia. Na primavera, as previsões do ENSO geralmente são mais difíceis de fazer porque o sistema reage de forma especialmente sensível a pequenas mudanças. Resumindo, ainda não dá para garantir como esse El Niño vai acabar, mas todos os indicadores apontam na mesma direção, um El Niño monstruoso. O que isso significa pra gente? Bem, se o El Niño realmente ficar tão forte quanto os modelos temem, então temos que contar com padrões climáticos bem diferentes nos invernos de 2026 e 2027. Os invernos ficarão muito quentes nas zonas climáticas temperadas e os extremos climáticos, como secas ou chuvas, ficarão ainda mais intensos. A temperatura média global aumentaria ainda mais com um El Niño forte, e isso numa época em que já estamos registrando valores recordes. Aliás, isso também foi causado em parte pelo último grande El Niño de 2023. Agora pode ser que algo ainda mais forte esteja vindo em nossa direção. Mas é claro que isso também tem seu lado bom. Pois se a gente lembrar dos furacões, sabe que os modelos indicam que um El Niño forte poderia acalmar a temporada de furacões no Atlântico este ano. A mesma força que cobre grande parte do mundo com condições climáticas extremas tiraria o fôlego das tempestades tropicais no Atlântico. A natureza pode ser assim tão contraditória. Sim, nos próximos meses teremos uma ideia muito mais clara de para onde as coisas estão caminhando. É claro que irei mantê-lo informado. Então, por favor, inscreva-se no canal agora e lembre-se de dar um like para que possamos alcançar 5.000 curtidas. Eu ficaria absolutamente encantado. E por falar em desastres climáticos, o próximo tópico já nos aguarda. E isso é realmente impressionante. Há novos indícios alarmantes de que a corrente do Golfo se deslocou, e se esses resultados de pesquisa se confirmarem, então poderíamos estar à beira de uma era glacial na Europa. Vamos analisar esse assunto com detalhes no próximo vídeo, basta clicar no canto superior direito para assistir. No canto inferior direito, como sempre, tem mais um vídeo sobre ciência e espaço. Fora isso, diria que nos vemos no próximo vídeo. Fiquem bem, pessoal.